Irmãos, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para receber de Ti a santa provisão da Tua palavra e sermos por ela, Senhor, julgados, disciplinados, expostos, Senhor, tratados, edificados. Senhor, por Tua graça, só o Senhor tem esse poder. A Tua palavra diz que o Senhor edificaria a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, Senhor, uma verdadeira edificação, uma genuína edificação da Tua igreja só pode vir do Senhor. Por isso nos rendemos a Ti nesta noite. E se algo em nós, Senhor, tem resistido a Ti, resistido ao Teu Espírito, vence-nos por Tua graça, porque o tempo está próximo. A Tua vinda está próxima, Senhor. Precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, Senhor, para aquele grande dia que em breve chegará, onde o Senhor buscará a Tua igreja, onde o Senhor promoverá o Teu julgamento sobre essa terra, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nos dá por Tua graça capacidade e responsabilidade, Senhor, de nos curvarmos já desde agora. Somente na Tua igreja, Senhor, como aqueles candelabros em que o Senhor caminhava entre eles na revelação de Apocalipse. Somente em meio à Tua igreja o Senhor pode ser reverenciado verdadeiramente, adorado verdadeiramente, Senhor. O Senhor pode ser encabeçado verdadeiramente, ou ser o cabeça, na verdade, verdadeiramente, Senhor. Só pelo Teu Espírito pode fazer isso. Senhor, estamos já, de uma certa forma, cansados de tanto conhecer, de tanto falar, mas de pouco viver. Esta é a triste realidade da igreja dos últimos dias. Sabe muito, conhece muito, fala muito, mas é como o Senhor disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, trata conosco, tem misericórdia, Senhor. Não queremos ser esses. Queremos ser como Filadélfia, Senhor. Queremos ser como Esmirna. Queremos ser uma igreja que, mesmo sendo pequena, tendo pouca força, Senhor, na verdade tem guardado a Tua palavra e não tem negado o Teu nome. Por isso, Senhor, nós anelamos, trabalhe em nós. Sabemos que existe a necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Precisamos ser capacitados nisto também, Senhor, porque não temos prazer de negar a nós mesmos. Senhor, amamos mais os prazeres deste mundo do que o Senhor. Isso precisa ser confessado na Tua presença, Senhor, porque os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Senhor, como igreja que se reúne neste lugar, como membros individualmente do corpo, existem aspectos das nossas vidas que precisam ser trabalhados por Ti. Senhor, nos dá a capacidade de entregarmos, de não agarrarmos essas coisas para nós, mas abrirmos mão delas, Senhor, para que o Senhor possa tirar isso da nossa vida e ser o cabeça das nossas vidas, entronizar os nossos corações, porque este é o Teu lugar de direito, Senhor, o trono, esse lugar pertence ao Senhor. Esta é a nossa oração, ó Pai. Ajuda-nos nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ler dois textos inicialmente para a nossa meditação no Novo Testamento. Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias, inicialmente em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6.
Na verdade é o capítulo 5, perdão. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Uma palavra muito dura, em que Paulo, então, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele tem conhecimento de um fato que estava ocorrendo na igreja em Corinto e que este fato, esta situação, não estava sendo devidamente tratada. Eu quero que os irmãos se lembrem do que nós temos estudado nos últimos dias. Nós temos estudado sobre as consequências de semear na carne. Nós temos estudado as consequências de, em ato de rebeldia, de negligência, a palavra de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, seja como membros do corpo, mas também como o corpo em si, num ponto de vista mais geral, né? As consequências de negligenciarmos a palavra de Deus no nosso meio. Então nós analisamos a vida de Abraão, não vou aqui repetir o que já tenho falado e o que vimos sobre a vida de Abraão. Também analisamos um pouco da vida de Davi, a experiência desses dois homens considerados heróis da fé, homens amados por Deus, irmãos em Cristo, não há dúvida sobre isso, irmãos, mas que em certo momento da sua trajetória, da sua carreira com o Senhor, eles vacilaram e trilharam o caminho da carne, né? Hoje, por esse texto, nós gostaríamos de olhar esse tema sobre o enfoque do corpo, onde a congregação está semeando na carne, onde a congregação, de um modo geral, não este ou aquele indivíduo, está vacilando, está sendo omissa
ou de uma certa forma também sendo ativa em em terrenos em que o Senhor não está e onde também a igreja não deveria estar. Irmãos, eu acho que essa última frase que eu falei é importante nós fazermos uma abordagem. A palavra diz que há uma simbologia na união conjugal terrena como uma tradução, digamos assim, uma figura de uma união conjugal celestial. Então, quando nós falamos de marido e mulher, terrenos, casamento, nós estamos no plano de uma sombra, de uma figura, de uma tipologia da união entre Cristo e a igreja. Isso, na verdade, para nós aqui, já temos falado várias vezes sobre isso, não é segredo nenhum esse ensino. Só que é interessante que a Bíblia retrata em Efésios que Cristo é o cabeça da igreja. Então, em Efésios é dito assim: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Irmão, você já viu um corpo andando por aí sem cabeça? Eu, pelo menos, nunca vi. E se tivesse visto, confesso que ficaria muito assombrado com essa figura tão horrenda de um corpo sem cabeça andando por aí. Uma figura, irmãos, monstruosa. Isto é, então, a figura de um lugar, de uma comunidade, digamos assim, que se diz igreja, mas que caminha sem ser encabeçada por Cristo. É um corpo sem cabeça. Lembra-se daquela história que acho que todos nós já ouvimos, da lenda do cavaleiro sem cabeça, né? Então, é mais ou menos essa figura horrenda. Um corpo sem cabeça é uma comunidade que se diz igreja, mas não é encabeçada por Cristo. Se ela não é encabeçada por Cristo, ela é encabeçada por quem? Pelo homem. Ela é encabeçada pela carne. Ou, pior, ela pode estar sendo encabeçada por Satanás. Nossa, irmão, mas essa palavra é forte. Lembre-se que lá em Apocalipse, o Senhor, quando está repreendendo as igrejas do Apocalipse, todas são igrejas, mas dentro de uma delas havia algumas pessoas que o Senhor diz sobre elas o seguinte: essas pessoas que estão aí no meio de vocês conhecem as coisas profundas de Satanás. Está vendo? Estavam no meio da igreja, conhecedores profundos das coisas do diabo. Para a outra, das igrejas em Apocalipse, o Senhor repreende dizendo que haviam ali aqueles que guardavam as obras dos nicolaítas, aqueles que guardavam a doutrina de Balaão. E aí o Senhor complementa dizendo assim: a doutrina de Balaão é aquele que ensinou a se armar cilada contra os filhos de Deus, os enganando para que eles adorassem outros deuses, né? Então essa doutrina de Balaão é o que? A adoração a outros deuses. O que são outros deuses? Irmãos, todas as vezes que você ouvir falar sobre deuses no plural, e existem várias culturas que são politeístas, certo? Então se você pega a Grécia, lá haviam vários deuses. Você já deve ter visto isso, se não em livros, na televisão, né? Poseidon, Zeus, Ares, Hades e assim por diante, vários deuses. E existem várias culturas que são politeístas, que creem em vários deuses. Os hindus, né? O país Índia é uma delas, é um exemplo delas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra diz que deuses são, na verdade, demônios. Quando o Senhor fala: não podeis participar, né, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que estava sendo discutido lá? Participar de comida dedicada a deuses. É isso que o Senhor estava falando. Eu acho que é até interessante, porque está aqui em Corinto, a gente olhar esse texto. Aqui em 1 Coríntios, melhor dizendo, né? 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 14.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, olha aí, veja aí, ó, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você viu que o contexto aqui é idolatria? Então, essas culturas que desenvolvem esses ensinos, na verdade, estão relacionadas a demônios. Mas só buscando de novo o gancho para nós não nos perdermos. Como é que nós chegamos nesse assunto aqui? Na exortação que o Senhor estava dando às suas igrejas em Apocalipse. Então, o nosso tema hoje aqui, voltando agora para 1 Coríntios capítulo 5, é: se nós queremos de fato andar no Espírito como igreja, devemos ser encabeçados por Cristo. E se nós somos encabeçados por Cristo como igreja, o pecado, o semear na carne, deve ser algo que deve ser tratado no nosso meio. Sabe que hoje em dia, infelizmente, há um discurso de um evangelho aí misturado, diluído. Tipo assim, o irmão está em pecado, mas Deus ama ele, não vamos afastá-lo de nós, porque, na verdade, nós devemos expressar o amor de Deus para com esse irmão, então vamos ter paciência com ele, uma hora Deus vai tratar isso na vida dele, né? Deixa o barco seguir. Irmãos, nós tratamos na última reunião, amor do Senhor está relacionado à omissão? Amor do Senhor está relacionado a fazer vista grossa para o pecado? Amor do Senhor está relacionado a tolerar pecado? Não, irmãos, nada disso. Nós podemos amar os irmãos e corrigir os irmãos. Nós podemos amar os irmãos enquanto igreja, mas exortar e, se necessário, afastar esses irmãos. Nós podemos fazer isso. Nós estamos vivenciando um exemplo aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Agora você me pergunta assim, irmão, mas afastar o irmão de que maneira? Tem irmãos que estão em vida declaradamente em rebeldia com o Senhor, que ministram a palavra de Deus nas congregações, que exercem funções na igreja. Irmãos, exercer função na igreja, todos nós temos o encargo na vida da igreja. Não pense que você é alguém que pode viver uma vida de caroneiro, de turista no meio do corpo de Deus. Duas passagens bíblicas que eu recomendo então que você leia com urgência com respeito a essa questão. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Se você é um turista na vida da igreja, se você vem aqui, senta, ouve a palavra, domingo que vem tem mais e toca a vida, cuidado, irmão. Eu não quero que você fique a sua vida inteira aqui no engano. Você, ou se eu formos assim, seremos disciplinados seriamente pelo Senhor. O Senhor dirá assim para nós: inútil. Não é isso que o Senhor fala lá na parábola dos talentos? Vamos só relembrar, não vamos lá. Parábola das 10 virgens. A palavra diz: virgens prudentes eram 5 e virgens nércias também eram 5. Quando o texto bíblico fala de todas numa condição virginal, ela não está se referindo a cristãos e ímpios. Todos numa condição virginal é uma característica da igreja. Então as 10 são uma simbologia dos cristãos.
a noiva de Cristo, tá? Mas ali há sim uma diferença. 5 desses cristãos, digamos assim, eram prudentes, e 5 desses cristãos eram nécios. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa, irmãos, que é negligente. É uma pessoa que brinca com coisa séria. É uma pessoa que empurra com a barriga. É uma pessoa que não leva nada a sério. Isso é uma pessoa nécia, não é verdade? Então, olha só. As prudentes tinham uma característica. Qual era a característica? Elas estavam com as suas vasilhas cheias do azeite. O que representa isso na figura bíblica, irmãos? O azeite, ele é uma figura do Espírito Santo. Então significa que as virgens prudentes, os cristãos prudentes, são aqueles que estão cheios do Espírito Santo. São aqueles que são maduros em Cristo. E como é que nos tornamos pessoas maduras em Cristo? Orando 10 horas por dia, lendo a palavra 20 horas por dia? Não adianta nada você orar 10 horas por dia e ler a palavra 20 horas por dia, se essa palavra não é uma realidade, ela não se traduz em realidade na sua vida. Se ela não tem te levado a uma experiência com o Senhor, um desejo pelo Senhor, se ela não tem te transformado, eu tenho uma péssima notícia: você vai ser um intelectual da palavra de Deus. Isso só vai gerar uma coisa em você e em mim: soberba. Não é que Paulo fala? O conhecimento por si só, ele traz soberba. Quando eu fui ter convosco, está falando também para a igreja de Corinto, eu não usei palavra de sabedoria. Não, eu não fui ter convosco com este objetivo, porque o conhecimento por si só ensoberbece. É isso que pode causar a nós, né? Então, claro que o estudo da palavra é importante, mas ele tem que se traduzir em uma experiência de conhecer o Senhor em vida, não só aqui na nossa mente. Sabe por quê, irmãos? O livro que nós vamos estudar, depois que nós terminarmos essa série de estudos, é Esdras. E lá em Esdras há algo interessante. É registrado que na Babilônia o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Preste atenção nisso. Com os anos na Babilônia, o imperador babilônico permitia, o governante da Babilônia permitia que os judeus lessem a palavra de Deus, se reunissem para ler a palavra, né, o Pentateuco, se reunissem para cantar os cânticos, os salmos, se reunissem para orar. Foi lá na Babilônia que surgiu a sinagoga. A sinagoga é a reunião de 10 famílias de judeus, formam uma sinagoga, certo? É na Babilônia que surgiu isso lá. Tá bom isso para Deus? Tava bom? Se reunir para orar, se reunir para ler a palavra, se reunir para cantar cânticos ao Senhor. Tá bom isso para Deus? Se tivesse bom, o Senhor no seu tempo não teria feito com que o povo retornasse para Israel, Jerusalém, que estava devastada, para que o templo fosse reedificado, o altar fosse reafirmado em suas bases e a cidade, os muros da cidade fossem restaurados. Se Deus se contentasse apenas com vida de leitura de Bíblia, de oração, de cantar hino, de reunir o povo num lugar, o Senhor não teria feito isso. Mas por que o Senhor fez? Porque no tempo do Senhor, o Senhor permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Porque lá na Babilônia, uma coisa não podia ser feita pelos judeus: eles não podiam sacrificar. Porque Deus havia estabelecido o seu lugar onde o altar seria estabelecido, Jerusalém. Era em Jerusalém que estava o nome de Deus, a glória de Deus, né? E era lá onde se sacrificava, mas nenhum outro lugar do mundo era permitido. Então eles não tinham lá o quê? A vida de sacrifício. E altar fala do que, irmãos? Da glória da pessoa e obra de Cristo. Eis aí a diferença da religião para o verdadeiro cristão. A religião tem Bíblia, a religião tem cânticos, às vezes canta até melhor que os cristãos.
né? Tem empolgação, tem oração, tem tudo, mas não tem uma vida de altar, não tem uma vida onde a cruz é uma realidade, não nega a si mesmo, não toma sua cruz dia a dia, não conhece o Senhor e não está cheia do Espírito de Deus. Porque só tem uma forma de sermos cheios do Espírito: negarmos a nós mesmos. Entendem isso, irmãos? Essa é a diferença das virgens prudentes para as virgens nécias. Então sabe que acontece? As duas categorias, assim, os dois grupos de virgens dormem. O que é dormir? É morrer, né? Então essas duas categorias de cristãos partiram desse mundo. Aí chegou o dia da volta do Senhor. Então essas virgens estão lá esperando. Aí as virgens nécias dizem assim: vai faltar azeite para as nossas lâmpadas, empresta, dá um pouco do azeite de vocês. Mas irmãos, foram pedir no lugar errado. Foram pedir para alguém que amava demais a vinda do Senhor e não queria perder aquele momento de jeito nenhum. Então o que as virgens prudentes falaram? Nós não vamos emprestar, porque se nós emprestarmos vai faltar para nós, e nós queremos estar aqui prontas para quando o noivo nos chamar. Entende que vai chegar aquele dia, não vai dar para mim pedir um pouco de azeite para o Zaqueu, para me socorrer? Aquele dia eu vou responder pela minha omissão, eu vou responder por isso. E aí na próxima parábola você tem dos talentos, e aí você tem o quê? Então nessa base aqui das 10 virgens são parábolas que se complementam. E elas estão na ordem exata, irmãos, porque aqui fala o quê? Vida, ter experiência, uma vida com o Senhor. E aqui na próxima parábola, imediatamente na próxima parábola, talentos fala o quê? Obra, serviço ao Senhor. Você não pode servir o Senhor se não ter a vida do Senhor. Se não for a habitação do Espírito, você é inútil para a obra do Senhor. Eu sou inútil para a obra do Senhor. Então, sendo habitação, estando cheio do Espírito, eu sou instrumento útil, sou vaso útil para a obra do Senhor. Mas o que aqui vai dizer? Que o Senhor distribuiu os talentos segundo a capacidade que Ele deu, que Ele proveu para cada um de seus filhos. Você está vendo? Não existe filho que não tenha recebido do Senhor talentos. Ele deu, na verdade, obviamente, para cada um a proporção na qual Ele deu a provisão para poder caminhar, né? A um 5, a outro 2 e a outro apenas 1 talento. Irmãos, o Espírito de Deus, eu tenho costumado dizer isso, Ele foi tão sábio que nessa parábola em que o nosso Senhor Jesus está falando, o de 5 foi fiel, né? Negociou com os talentos, angariou mais 5. Então foi aprovado pelo Senhor. O Senhor disse assim: muito bem, servo bom e fiel, né? Entra para o gozo do seu Senhor. O de 2 também, muito bem, servo, você desenvolveu, entra para o gozo do teu Senhor. O que é entrar para o gozo do teu Senhor? Haverá dispensação do reino milenar. Nós estudamos isso. Hoje nós estamos na dispensação da graça de Deus, o que alguns estudiosos chamam de era da igreja, né? Não sei se é o nome mais adequado, mas alguns irmãos com muita autoridade chamam que nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus, a era da igreja. Mas haverá o dia que essa dispensação vai terminar e vamos ser introduzidos numa nova dispensação, o reino milenar de Cristo, certo? Então quando o Senhor diz lá: muito bem, servo bom, entra para o gozo do teu Senhor, significa o quê? Meu filho, você foi fiel, agora você vai reinar comigo. Entende? Mas aquele que recebeu 1 talento, apenas 1 talento, a palavra diz que ele enterrou aquele talento e foi viver a vida dele, porque ninguém fica cuidando de um talento enterrado, né, irmão? Você enterrou, pensa lá num filme de pirata. O pirata enterra o tesouro lá na ilha e fica ali plantado em cima cuidando? Não, ele enterra e vai embora. Um dia ele vai voltar para buscar. Então, esse único talento que esse servo recebeu, ele enterrou.
e foi viver a vida dele, né? Quando o Senhor retorna, vai prestar contas com aquele servo, sabe o que ele diz? Senhor, eu sei que o Senhor é muito rígido, eu sei também, Senhor, que o Senhor semeia onde o Senhor não ceifa, né? Então, temendo o Senhor, eu achei melhor deixar escondidinho isso que o Senhor me entregou, né? Aí o Senhor diz, servo inútil, servo mau. Entende, irmão? Que vai chegar, muitas vezes nós não nos envolvemos com as coisas do reino de Deus com essas desculpas, atribuindo a Deus, não, Deus é santo demais, eu sou pecador demais, o que Deus vai querer comigo? Como que Ele vai me usar? Ah, eu não sei falar, ah, eu não sei orar, ah, eu não sei ir em tal lugar. Sempre temos uma desculpa para não buscarmos do Senhor o nosso lugar no corpo, a nossa função no corpo de Cristo e de que forma o Senhor pode nos usar para a promoção do reino de Deus. Sempre temos uma desculpa. E aí o dia que o Senhor voltar, me desculpe, irmão, estou sendo talvez até um pouco rude na maneira que eu estou falando, mas é porque não podemos viver no engano, né? Paulo foi muito duro aqui, com os irmãos em Corinto, mas isso ajudou os irmãos. Então talvez o Espírito do Senhor esteja fazendo isso conosco também, nos chacoalhando aqui, para que nós não vivamos no engano. Então, quando o Senhor voltar, nós não vamos poder dar desculpa para Ele. Ele tem todo o registro. Se semeamos na carne, da carne colhemos corrupção. Se semeamos no Espírito, do Espírito vida e paz. Não pense que o nosso Senhor é alguém injusto. O que seria uma injustiça? Paulo, Pedro, Tiago, João foram perseguidos, açoitados, decapitados, crucificados pelo nome do Senhor, por fidelidade ao reino de Deus, pela expansão do reino. Robson conheceu o Senhor, foi regenerado e foi curtir a vida, numa boa, né? Você acha que naquele dia o Robson e o Paulo e o Pedro vão ser colocados numa mesma medida? Não no que se refere ao serviço, a sermos servos, a sermos galardoados. Não haverá, Deus não pode ser injusto, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode fazer vista grossa para o Robson e falar, não, Robson, vem, você vai participar nos mesmos direitos que os seus irmãos Paulo, Pedro, Tiago e João, né? O Senhor seria, da parte do Senhor, muito leviano fazer isso. Então o Senhor vai galardoar aqueles que foram fiéis. Entra, servo, para o gozo do teu Senhor. Venha desfrutar. Agora aqueles que foram infiéis, aparta de mim, né? E aí haverá a disciplina do reino. Claro que isso nós estamos falando dentro do prisma do serviço ao Senhor. Claro que tanto as virgens nécias como as virgens prudentes eram virgens, eram filhas de Deus, eram família de Deus. Mas algo diferenciava. Umas estavam cheias do Espírito, outras não tinham o Espírito, não eram cheias, tinham o Espírito. Lembra-te? Então tinha o Espírito, mas numa medida muito rasa. Por isso, irmãos, nós temos na Bíblia várias exortações e nós tendemos a lê-las muito assim, como a gente está lendo, sei lá, uma receita de bolo, um manual de instrução. Só passa o olho e não poderíamos fazer isso. Na Bíblia existem exortações dizendo assim, andai no Espírito. Na Bíblia tem exortações dizendo assim, não endureçais o vosso coração ao falar do Espírito. Na Bíblia tem a exortação dizendo assim, não apagueis o Espírito. Você está vendo? São todas situações que podem nos levar a um fracasso espiritual. Dentro desse tema, eu quero fazer uma última citação aqui. Porque Israel, terreno, aquela nação que nós vemos nos noticiários na televisão, quando eles foram libertos da escravidão do Egito, eles andaram pelo deserto.
E lá, o que Deus foi fazendo? Deus foi trabalhando com aquele povo, foi mudando a dieta deles, né? Eles comiam carne no Egito, eles tinham alimentação no Egito. No deserto eles receberam o quê? Maná do céu, codornizes enviadas por Deus. Então Deus foi mudando a dieta daquele povo. Isso fala muito para nós espiritualmente. Quando nós nascemos de novo em Cristo, é como se nós tivéssemos saído do Egito. Só que o Egito ainda não saiu de nós, ou seja, nós trazemos muitos traços naturais, muitos valores naturais, muitas concepções naturais. E Deus precisa, aos poucos, ir trocando isso em nós. Os nossos sentimentos pelos sentimentos do Senhor, as nossas vontades pelas vontades do Senhor, os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor. Então o Senhor, ao longo da nossa caminhada, vai mudando isso em nós aos poucos, tá? À medida que somos fiéis a Ele. Mas sabe o que aconteceu lá no Egito? O povo de Israel foi liberto do Egito, cruzou o mar. E ali fala de uma figura do batismo na morte, né? Aquele mar se fechou e eles começaram a caminhar rumo a Canaã. O que Canaã representa na Bíblia? A Bíblia descreve Canaã, os espias descrevem assim, que é uma terra que mana leite e mel, uma terra rica, né? E então Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Então veja como é muito claro, irmãos. Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus nos libertou da escravidão do mundo. Deus conduziu Israel pelo deserto. Deus tem conduzido a sua igreja por este mundo. Com qual o objetivo? De adentrarmos as riquezas insondáveis de Cristo. E o povo de Israel deveria adentrar em Canaã. Mas quando eles chegaram na fronteira, irmãos, eles mandaram aqueles espias. E aqueles espias retornam, 10 espias e mais 2, né? Que eram Josué e Caleb. Então eram 12 espias. Eles retornam e eles dizem assim, ó, os 10 espias, eles dizem assim: a terra é muito rica, a terra é riquíssima, só que tem um problema, lá tem gigantes. Então o povo olhou para os gigantes e não olhou para Deus. O povo olhou para o que estava à frente deles, mas não olhou para a palavra de Deus. Deus havia dito o quê? Eu lhe darei a terra. E aí, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o agora e não caminha pela palavra, irmão, sabe o que acontece? Murmuração. Então o que o povo disse? Deus nos trouxe aqui para morrer, né? Nos libertou do Egito para morrer. E começou a murmuração, a incredulidade. Então Deus deu uma sentença. Qual que era a sentença? Esta geração não herdará a terra, ela não vai entrar na terra. Vai trilhar o deserto por 40 anos, até que o último dessa geração caia prostrado, morto no deserto. O escritor de Hebreus, olhando esta passagem, usado pelo Espírito, está lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4, ele vai dizer assim: qual foi o problema? A palavra que eles receberam não foi acompanhada pela fé. Foi nisso que eles falharam. A palavra que receberam não foi acompanhada pela fé, não foi misturada com a fé. Isso é um perigo para nós. Que a palavra que temos recebido diariamente não esteja sendo misturada com a fé. Isso pode nos levar ao quê? A um fracasso espiritual. Como o povo de Israel caiu prostrado no deserto e não adentrou a Canaã. Então o que pode acontecer? Podemos fracassar espiritualmente no sentido de que não adentrarmos as riquezas espirituais do nosso Senhor, vivermos na periferia espiritual. Vivermos na periferia espiritual. Como igreja, isso pode acontecer conosco, individualmente também. Vou usar mais uma vez uma passagem de Hebreus. Hebreus, quando vai falar sobre Esaú, vocês se lembram quem é Esaú? Lembram, irmãos? Esaú é o irmão de Jacó.
Então Hebreus vai pegar a figura de Esaú e vai dizer assim, numa exortação: não sejais como Esaú, que foi considerado profano diante de Deus. O interessante é que essa palavra profano, ela significa no original, no grego, uma terra em torno do templo, uma faixa de terra em torno do templo. Isso é profano, uma faixa de terra no entorno do templo. Por que o Espírito de Deus usou essa palavra para se referir a Esaú? Porque Esaú, sendo filho primogênito de Isaac, ele teria o direito da primogenitura. A primogenitura significa uma porção dobrada. O filho primogênito, no que se refere à herança, ele tem direito a uma porção dobrada dos demais filhos. Veja que Esaú era tão filho de Isaac como Jacó, certo? Então a palavra diz que Esaú chega de uma caçada, porque ele era caçador. E ele estava morrendo de fome, e Jacó estava fazendo um prato de comida. Devia estar bem cheiroso, né? Esaú diz assim: me dá um pouco dessa comida aí. O que Jacó faz? Não, eu não te dou, mas eu posso fazer um negócio com você. Me vende o teu direito de primogenitura por esse prato de comida. E sabe o que o profano Esaú, profano, faixa de terra em torno do templo, sabe o que ele diz? O que me adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome agora? O que me adianta esse direito que eu vou receber lá na frente, que eu vou desfrutar lá na frente, se a minha necessidade é agora? Bom, aí nós temos muito bem explicado porque ele foi chamado de profano. Periferia do templo significa periferia espiritual. É alguém que tem apenas uma pequena noção acerca da vida com o Senhor, mas ele não adentrou ao templo, ele não adentrou as insondáveis riquezas de Cristo. Ele só ficou ali, ó, vem na reunião, sabe um pouco da palavra, de vez em quando ora, aqui ó, na periferia. Sempre troca as coisas de Deus pelas suas necessidades, ou seja, as necessidades desse cristão sempre vêm à frente das coisas relacionadas ao Senhor, né? Vamos lá. Preciso ajudar um irmão. Ah, mas hoje eu estou muito cansado. Hoje tem reunião da igreja em oração, onde nós vamos interceder pela volta do Senhor. Nós estamos orando sobre isso. Ah, mas a semana foi tão pesada. Hoje vai passar o jogo do time tal, ou o filme tal, ou a novela tal. Acho que eu vou ficar em casa hoje. Tá vendo, irmãos? As necessidades sempre vêm na frente de tudo aquilo que envolve as coisas do Senhor. Profano. Esse é um cristão profano, que só fica na periferia espiritual, não tem profundidade com as coisas relacionadas ao Senhor. Então, voltando aqui para a questão de Esaú, ele é herdeiro, ele era filho, tanto quanto Jacó. Então, o aspecto a ser discutido aqui não é filiação. O aspecto a ser discutido aqui é que, de uma certa forma, Esaú renunciou a algo a mais. E esse algo a mais é muito, irmãos. É o que nós podemos estar fazendo hoje. Se nós cremos em Cristo, nós fomos regenerados pelo Senhor. Mas nós podemos estar renunciando às coisas, às riquezas de Cristo Jesus. E como é que nós fazemos isso? Dando prioridade à carne. Semeando na carne e não andando no Espírito, não andando pelo Espírito. A minha vida sempre tem mais importância do que qualquer outra coisa. Isso se chama egocentrismo. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o centro. Se eu, Robson, sou o centro, Cristo está sendo o centro na minha vida? Que eu saiba, não tem como existir dois centros, né? Senão não se chamaria centro. Só pode existir um centro. Então, se a minha vida, e se eu sou centralizado na minha vida, Cristo não está sendo o centro da minha vida. Se a minha família é o centro do meu viver,
Cristo não está sendo o centro. Se o meu ministério, se o ministério que Deus me deu está sendo o centro da minha vida, Cristo não está sendo o centro. E aí nós temos problemas. Nós temos problemas graves. Os irmãos entendem a preocupação do Espírito do Senhor para conosco? É que nós paramos, irmãos. Nós devemos parar e considerar essas questões atentamente. Senhor, está acontecendo na minha vida? Senhor, a forma com que eu tenho servido o Senhor tem agradado o Senhor, tem entristecido o Senhor, tem sido omisso? Porque esse é o momento dessas coisas serem tratadas. Depois que as virgens dormiram, adiantou elas tentarem buscar azeite em algum lugar? Não. Depois que o Senhor daqueles servos dos talentos voltou, adiantou tentar fazer mais alguma coisa? Também não. Esse é o momento. É o que a Bíblia diz, né? Durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Agora vamos analisar aqui especificamente 1 Coríntios capítulo 5. Irmãos, o verso 2, ele diz algo importante acerca da igreja. Ele diz assim: contudo andais vós ensoberbecidos. O que é soberba? O que o Senhor fala sobre soberba? A palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Soberba é aquele sentimento, posso definir assim, de independência. Eu me basto em mim mesmo, eu posso, não preciso de nada. Lembro que a igreja, o Senhor fala sobre a igreja de Laodiceia? Você diz, Laodiceia, estou rica e abastada e de nada preciso. Mal sabe você, Laodiceia, que você é pobre, e tem algumas versões que diz assim, pobre, desgraçada, que você está cega, que você está nua diante de mim. Esta é a condição de Laodiceia na presença do Senhor, mas ela se achava rica e abastada. Porque ela estava ensoberbecida, se bastando em si mesma. Como que nós sabemos isso? Irmãos, preste atenção nos detalhes. Eu sei que eu falo muito rápido. Eu estou aqui 1 hora, daqui a pouco eu estou lá. Mas preste atenção nos detalhes aqui da igreja de Laodiceia. Estou rica e abastada, de nada preciso. Sabe por que ela estava se bastando em si mesma? Porque nessa mesma passagem o Senhor diz assim: eis que estou à porta, Laodiceia, e bato. Vocês viram para onde o Senhor estava? Nessa igreja rica e abastada? Por lá de fora. Então, quem que era o cabeça lá? O homem. O cabeça estava para o lado de fora. É aquela expressão que usamos aqui no começo da reunião. Um corpo sem cabeça andando por aí. Porque o cabeça estava para o lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí dentro eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o Senhor estava para o lado de fora nessa igreja. Estou rica e abastada. E qual que é aqui a expressão? E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Por quê? Porque alguém estava simplesmente tomando a mulher do seu pai como esposa no meio da igreja. E a igreja, sabendo daquela situação, estava sendo conivente com aquilo. Pecado. Igreja sendo conivente com o pecado. Se estava semeando na carne e a igreja sendo conivente com isso. Vocês estão soberbos, porque vocês não lamentam quando isso acontece. Vocês não tratam com isso. Então esse querido irmão Paulo, servo do Senhor, com uma visão espiritual adequada, o que ele diz no verso 3? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, olha aí, Paulo não estava se reunindo lá com os irmãos em Corinto, ele não estava lá. Eu, ainda que ausente em pessoa, mas olha aqui a realidade da igreja, presente em espírito, porque irmãos, somos todos membros de um mesmo corpo, estamos vinculados ao mesmo corpo.
unidos em um só Espírito e encabeçados por uma só cabeça. Então, irmãos, eu não estou aí com vocês, não no corpo, não fisicamente, mas em espírito eu estou, né? Mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, olha aí, não é a autoridade de Paulo, irmãos. Quando o pecado vai ser tratado no meio do povo de Deus, veja aí, em nome do Senhor Jesus, o primeiro nome que vem para tratar com o pecado no meio do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, e reunidos vós e o meu Espírito, com o poder, olha a autoridade aí, ó, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Seja essa pessoa entregue a Satanás para a destruição da carne. Irmão, se a gente fala isso hoje no meio da igreja, olha, irmão, você está numa situação tal que nós aqui reunidos em nome do Senhor estamos entregando você a Satanás para que pelo menos o teu espírito seja salvo, que Satanás seja uma vara nas mãos de Deus para te disciplinar. Ai, que absurdo, irmão, falar isso para o outro irmão. Quem é você? Não é verdade? Mas não é isso que Paulo está dizendo? E você acha que foi só Paulo? O que o Senhor disse sobre Pedro? Pedro, Satanás rogou ao Pai para o quê? Peneirar você. E eu disse não? Eu intercedi por você. Você está entendendo? Que Satanás pode ser nas mãos do Senhor uma vara para disciplinar os seus filhos, porque Deus age de forma muito objetiva. Que forma objetiva é essa? O que importa é que você seja salvo. O que vai acontecer com você nesse meio caminho, eu vou usar todas as circunstâncias que forem necessárias. Mas hoje o evangelho diluído diz assim, não. O evangelho diluído, irmão, sabe o que ele faz? Ele faz como Pedro fez com o Senhor. Senhor, quando o Senhor diz assim, é necessário que eu vá para a cruz. Senhor, isso de modo algum te acontecerá, Senhor. Para de se lamentar com relação a isso. Sofrer, Senhor, está tão bom. Olha o tanto de gente que está seguindo o nosso ministério. Olha quantas pessoas, o que nós temos feito aqui. Para de falar essas coisas. Para de falar sobre cruz. É isso que o evangelho diluído está aí. Para de falar de cruz, de sofrimento. O Filho de Deus é cabeça, ele não é cauda. Ele não veio nesse mundo para sofrer. Ele veio para governar, para se destacar. Ó, irmãos, não é esse evangelho que o Espírito de Deus, usando esses queridos irmãos, anunciou. Isso é qualquer outro evangelho. E você sabe, né, o que Paulo diz. Se mesmo o anjo vindo até vós, acho que ele fala isso para os irmãos de Gálatas, anunciar um outro evangelho que não seja esse evangelho que eu tenho anunciado, seja maldito, anátema, maldito. Mesmo que um anjo venha anunciar um evangelho diferente. E é o que nós temos visto aí, evangelho diferente. O evangelho que foge da cruz, que a palavra sofrimento não pode ser falada no meio de uma reunião de maneira nenhuma. É sempre o não, mais e mais e mais para vocês. Estou rica e abastada e de nada preciso. Vamos seguir o texto aqui para nós caminharmos para o final da nossa reunião. Então, depois de ser dito essas palavras duras, que esse irmão deveria ser entregue, né, para que ele, pelo menos o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor, mesmo que Satanás tivesse que destruir, como uma vara na mão do Senhor, destruir a carne, o Senhor diz assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que significa isso, irmãos? Irmãos, cuidado, um pouco de carne no meio de vocês causa morte. Fermento é essa representação, sabe por quê? O que o fermento é para nós hoje, na questão de alimento? As irmãs têm muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso, né? Mas o pão, você tem o trigo, se você fizer o pão só com o trigo, ele vai ficar bem fininho assim.
Aquele pão que a gente come aqui na ceia, né? Ele não tem fermento. Mas quando você acrescenta fermento na massa dele, ele incha, fica aquela coisa enorme. Mas de trigo ele tem muito pouco. Então o fermento, ele traz ao pão uma realidade que não é a realidade dele. Se ele não tivesse o fermento, ele seria pequenininho, fininho. Então quando a palavra diz assim, fermento no meio de vós, isso não pode. Estão agregando coisas da carne no meio de vós. Isso vai levedar, ou seja, isso vai trazer prejuízo para toda a igreja. Um pouco de carne traz prejuízo para toda a igreja. Sabe por quê? Porque aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Algo corrupto, algo corrompido. Os irmãos entendidos de informática sabem quando um disco foi corrompido, um arquivo foi corrompido. Ele estraga, ele não tem mais serventia, né? Algo de fora tirou digamos assim, a inteireza, a integridade. Algo veio e corrompeu, tirou a integridade daquilo. É o que a carne pode fazer no meio do povo de Deus, se ela não for tratada, se os assuntos não forem tratados, né? Então é isso que Paulo está falando aqui pelo Espírito. Mas é interessante, né? Que ele diz assim no verso 7: lancem fora o fermento, lancem fora a carne, para que sejais uma nova massa, uma massa sem fermento, né? Como sois de fato sem fermento, porque a igreja é sem fermento. Pois também Cristo, olha que interessante, irmãos, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então, de repente, o Espírito joga uma luz aí, né? Irmãos, vocês não precisam andar pela carne. Vocês têm uma nova realidade, uma realidade que se abriu com o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso caminho, Ele é tudo para nós. Lá, antes do povo ser liberto do Egito, a gente sabe que naquelas pragas que caíram sobre o Egito, a última terrível praga seria então a morte sobre o Egito, não é verdade? Então o Senhor, Ele estabeleceu a Páscoa assim: vocês vão matar um cordeiro sem defeito, dá todas as especificações lá. Vocês vão passar o sangue nos umbrais das portas das casas de vocês. E quando então a morte passar por sobre o Egito, a casa que tiver este sangue por lado de fora, ela não será tocada pela morte. Tá, então nós temos o elemento sangue do Cordeiro Pascal. E é interessante que ele fica para fora, sabe por quê, irmãos? Porque o sangue não é para a nossa contemplação. O sangue é para a contemplação de Deus. Por isso que ele fica para fora da casa, certo? Mas dentro da casa estava acontecendo algo. A instrução sobre a Páscoa é que o animal que foi imolado deveria ser comido. O que significa isso? O Senhor vai falar no Evangelho de João: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, o Senhor fala numa figura tipológica dele sendo o Cordeiro Pascal. Quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem parte comigo. Não tem o quê? Comunhão. Porque, irmãos, se nós não estamos alimentando do Senhor, e a situação aqui em Corinto, nós podemos utilizar isso, nós estamos alimentando da carne. Não tem como a gente ficar sem alimento. Alimenta do Senhor, anda no Espírito. Alimenta da carne, anda e colhe corrupção e morte. Mas de algum lugar nós vamos nos alimentar. De algo nós vamos ser cheios. Ou cheios do Espírito, ou cheios da carne. Não é verdade? Então por isso está escrito aqui: pois Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento,
Veja, mais uma vez o Senhor diz, a carne não mais é uma realidade para vocês. Nem com o fermento da maldade, porque é isso que a carne produz, maldade, malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe o que a carne produz? Veja aí o verso 11, para a gente avançar, verso 10 e verso 11. Vai se referir aqui o que é o fermento da maldade, vai se referir o que é o velho fermento, onde ele diz que nós devemos lançar fora. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria saído do mundo. Paulo está dizendo assim, irmãos, não estou dizendo para você lançar fora das pessoas do mundo. O assunto aqui é entre a família. Então ele diz assim no verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, para nós entendermos isso daqui, todos esses elementos são próprios de pessoas que, embora tenham conhecido o Senhor, andam na carne, malfeitor, idólatra. E aqui esse rol não é um rol fechado, tá? Não são só essas situações aqui. Tudo que é fora de Cristo está implicitamente aqui dentro desse verso 11. Tudo que nós podemos fazer de bem ou mal sem estar em Cristo, pela nossa carne, está aqui dentro do verso 11. Né? Então, lança fora esse velho fermento. Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Lança fora a carne, não andeis na carne, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, para nós encerrarmos, teríamos muito ainda que falar aqui, mas eu só vou deixar uma reflexão para os irmãos. Capítulo 5 de Atos fala de dois irmãos, Ananias e Safira. No começo da obra de Deus, do Espírito de Deus na terra, né? Capítulo 2, Pentecostes. Capítulo 3, a comunidade daqueles 3.000 e mais aqueles 120, eles estavam reunidos, eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. A igreja estava avançando e o Espírito de Deus, para aquele tempo, levou alguns irmãos a entenderem que, em razão da necessidade da igreja em Jerusalém, eles deveriam abdicar das suas propriedades e trazer os valores para aquele tempo, aquela necessidade específica, e trazer os valores e depositar aos pés dos apóstolos para ser partilhado entre os irmãos. Por que isso acontecia? Imagine que várias pessoas estavam em Jerusalém na época do Pentecostes para os eventos da Páscoa. Então eram judeus de vários outros países, estavam peregrinando em Jerusalém, eles não moravam ali. Mas quando o Senhor vem com seu Espírito e fala, usando Pedro, sobre a sua palavra, muitos daqueles que creram, eles não voltaram para as suas cidades, eles ficaram em Jerusalém. Então essas pessoas tinham necessidade de alimentação, de abrigo, né? Eram mais de 3.000 pessoas convertidas ao Senhor em uma só palavra, certo? Então, grande era o número. Então, os irmãos vendo aquilo, entenderam da parte do Senhor de depositar aos pés dos apóstolos as quantias que eles receberam pela venda de suas propriedades para atender às necessidades da igreja, dos irmãos que estavam lá. Mas Ananias e Safira, irmãos, o que eles fazem? Eles combinam, eles tramam entre eles. Eles fazem um conluio entre eles. Para o quê? Para mentir. Ou seja, olha aí, ó, o velho fermento entrando. O que eles falaram? Vamos vender, vamos depositar uma parte, mas uma parte nós vamos reter para nós. O que o Senhor fala por meio de Pedro? Né? Aquela disciplina tão dura. Né? Ananias, se vocês tivessem vendido, não era de vocês essa propriedade? Se vocês tivessem vendido e retido o dinheiro para vocês não haveria nenhuma reprovação. Mas porque vocês escolheram mentir ao Espírito de Deus, então
o Senhor vai e tira a vida de Ananias e depois tira a vida da sua esposa, de Safira, com uma disciplina dura. Por quê? Para combater o velho fermento, a carne que estava querendo entrar no meio da igreja. Vocês veem como Deus trata com essas questões, irmãos? Como Deus julga essas questões de forma séria no meio do seu povo, para que não haja corrupção no meio do seu povo, o seu povo não seja corrompido, porque se ele for corrompido, ele perde a realidade de Cristo. Ele perde a centralidade de Cristo. O altar, a cruz, perde a sua realidade no meio do povo de Deus. E perdeu isso, não tem nada. Não tem nada. Então, essas coisas relacionadas ao pecado são muito sérias mesmo. E o Espírito de Deus precisa me despertar em relação a isso. E despertar cada um de nós aqui, enquanto membros do corpo, mas também enquanto igreja que se reúne neste lugar. Para que essas questões sejam tratadas a fim de que nós tenhamos realidade, de que nós estejamos preparados como aquelas virgens prudentes para encontrarmos o nosso Senhor. Eu sei que são duras essas palavras, mas o Senhor sempre tratou a sua igreja em verdade. As 7 igrejas do Apocalipse, ele falava: tenho porém contra ti, salvo engano para Esmirna, não me lembro, e para Filadélfia, mas para as demais, tenho porém contra ti. Ou seja, repreensões, exortações, correções para o seu povo, porque ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Hebreus diz: o Senhor nos disciplina para nos fazer participantes da sua santidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que possamos meditar sobre isso. E se o Senhor permitir, na próxima reunião começaremos o nosso estudo sobre o livro de Esdras. Aconselho os irmãos a começarem a fazer a leitura em casa, amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra. Como é duro, Senhor, sabermos e recebermos essa palavra. Nos assusta. Mas é porque, Senhor, nós somos amantes de nós mesmos. E nós queremos ter tudo. Nós queremos ter parte com o Senhor, mas parte também com o mundo. Senhor, e a Tua Palavra diz: não podeis servir a 2 senhores. Se servir a um, há de aborrecer o outro. Senhor, nos ajuda, nos liberta de tudo aquilo que impede que nós optemos pelo Senhor, em realidade, em inteireza de coração, Senhor. Que não sejamos divididos, Senhor, mas sejamos íntegros para o Senhor, e por isso nesses dias clamamos a Ti. Ajuda-nos a porção da Tua Palavra, que o Senhor trouxe e tinha para cada um de nós, que ela possa ser guardada no nosso coração, Senhor. Que ela possa ser objeto da nossa meditação. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.